Bom, então já faz alguns meses que eu não faço uma decklist atualizada no meu Thunder Dragon Chaos 60 cartas, e eu venho testando bastante esse deck no Dueling Book ultimamente. Tem bastante coisa que eu preciso falar sobre esse deck, mas primeiro eu vou mostrar a decklist e depois eu vou apresentar sobre teorias de, por exemplo, como counterar os counters desse deck. Counterar entre aspas, porque a gente tem um monte de cartas nesse jogo atualmente que basicamente não existe counter. Elas são ativadas e você aceita. Não tem como você interagir com elas. A gente tem múltiplas e múltiplas cartas atualmente. É algo meio triste que o jogo tenha chegado nesse ponto, mas é o que a gente se encontra atualmente. Então, 3 Thunder Dragon, 3 Roar. Eu só uso 2 Darks, porque eu acredito que o Roar é melhor do que o Dark. Ele te dá bem mais vantagem, eu prefiro ele. Um Hawk e uma Thunder Dragon Infusion da parte de Thunder Dragon. Na verdade também tem um Duo, mas o Duo eu vou pôr numa outra categoria de cartas. Eu separei as categorias de cartas desse deck para ficar mais fácil depois de entender algumas teorias. Enfim, e aí a gente tem 2 Raiden. Eu tava usando os Psy Reflector. A questão é que, por mais que toda vez que eu usasse o Psy Reflector sempre aparecia alguém, o meu oponente dizendo: poxa, que legal, você tá usando Psy Reflector, respeito. No fim das contas, não é o respeito do cara que vai nos fazer ganhar o jogo. Não menosprezando ele, né? Mas pelo menos o Raiden, tipo, tá, ele não é um 5/8 de uma carta só, ele não é um Chaos Ruler de uma carta só. Mas ele é um mini Chaos Ruler, bem mini mesmo, né? Porque só envia 12 do topo do deck pro cemitério. E somado com as Charge of Light Brigade, eu sinto que funciona de uma forma melhor. Você também pode usar lá os zumbis, certo? Mas eu simplesmente pensei, cara, as duas melhores maneiras de fazer 5/8 nesse deck de uma forma em que você gere alguma vantagem representativa enquanto isso, certo? Não apenas fazer turbo de um Chaos Ruler, é os Rockets e a Engine de Lightstorm. É a única maneira de você fazer o Chaos Ruler e gerando vantagem significativa, eu acredito. Então, é até por isso que eu voltei para eles. E agora, para os Rockets em si, 2 Tracer, um Recharger, um Silver. Cara, o efeito disso daqui é inútil, ele é um cocô, ele basicamente é um vanilla, mas você não se importa com isso. Acontece que com o Raiden incluído e com a Charge incluída, a Quick Launch, é interessante deixar a Quick Launch como tanto um Special de um Tracer como de Special de um Extender nível 4. E até por isso que eu acho que é relevante usar 2 alvos aqui. Mesmo que esses monstros basicamente não tenham efeitos, né? Sockets em geral não tem efeito, o único que tem é o Tracer. A maioria deles é basicamente vanilla na maioria dos casos. Só que nesse quesito eu acho relevante. E tem várias vezes que usar 2 alvos te salva, certo? Múltiplos jogos eu já perdi por causa que eu vim com o Recharger na mão. E não é que o Recharger tenha sido inútil, mas que eu perdi vantagem porque eu não pude usar o efeito do Tracer. Se é que isso faz sentido, certo? Tipo, não é que comprar o Recharger, nossa, quebrou minha jogada. Não. Mas eu perdi um plus no meio do processo, porque eu não pude dar um efeito do Tracer, e por causa disso eu perdi o jogo, porque, cara, eu tive que fazer a mesma coisa, mesma jogada, só que usando mais cartas. Então, às vezes também pode ser algo relevante. Um Abs Router e uma Boot Sector Launch. Da parte de dragão, a gente está usando 3 Odd Eyes Revolution Dragon. Isso daqui é tanto um Dark Worm quanto um Chaos Emperor. Falando nisso, um Dark Worm, um Safer. Essa daqui é a parte mais toolbox, que são dragões que você quer ter no cemitério. E agora para a parte de monstros caos. Então, Wyverbuster, Clop Serpent, Chaos Emperor. Eu adoro Chaos Emperor, é o meu monstro preferido do jogo e eu fico tão triste que não é muito ótimo usar múltiplas cópias dele. Porque eu tenho 2 dele, só que não é a melhor coisa do mundo usar múltiplas cópias dele nesse deck, eu acredito. Um Levenir, um Chaos Creator. Esse daqui, acredito que talvez até vale a pena, por causa que, em teoria, você ter recurso infinito, porque o Chaos Creator vai reciclar o Chaos Creator, e aí no próximo turno você vai fazer a mesma coisa. Enfim, acho que dos monstros caos, o que atualmente eu acho que mais vale talvez a pena considerar usar múltiplas cópias é o Chaos Creator mesmo. Eu já testei a build sem ele, e
Cara, o Duo não parece uma carta que faria falta. Mas eu acho que o Duo, ele é uma carta tão underrated. Sempre falei que o Duo é uma carta tão underrated desde as primeiras builds do deck, por causa que isso daqui é um monstro caos buscável que durante a Battle Phase vai lá e busca um outro monstro trovão. Então ele basicamente se multiplica. Eu busco o Duo, contando Dragon Fusion, bato, adiciono o Chaos Creator. E ele também é nível 8, que é relevante. Às vezes, indo pro segundo, eu também acho que ele é uma carta relevante, porque ele basicamente é um maior monstro Thunder Dragon de main deck. E por último, uma Chaos Valkyria, basicamente é um alvo luz de Chaos Space, que não é o Wyverbuster. É uma carta decente, certo? Ela também é nível 4, que pode ser relevante para fazer o Chaos Creator, mas na maioria dos casos eu acho que apenas uma é decente. E também é uma carta que muitas vezes eu sideio ela no side deck, porque ela basicamente serve para deixar sua Chaos Space sempre viva, e dependendo do jogo é mais importante você ter cartas de side deck do que simplesmente ter a Chaos Space sempre viva, certo? 3 Mothman, uma Nessie, um Jackalope, Tsuchinoko, Bigfoot e Thunderbird. Eu voltei com os Dangers. Eles são uma peça meio estranha. Se a gente tivesse múltiplas cópias desses Dangers bons, eu faria questão de alguma coisa do main deck eu ia tirar, mas atualmente eu sinto que eles são meio cartas que dispensáveis de certa forma. Eles são decentes, mas eu sinto que eles funcionam muito melhores no jogo 1 do que no jogo 2 e no jogo 3. Dispels, Power Play, 3 Allure, 3 Chaos Space, Quick Launch, Charge, Ravine, Foolish Burial, que essencialmente funciona como uma outra Ravine para enviar o Dark Worm, ou o Abyss Router buscar o Tracer. Dependendo da situação, você pode até enviar um Roar com isso. É meio tosco, mas pode funcionar. E um Gold Sarcófagos também, porque é um extender excelente. E essa daqui também é uma carta que eu vou mostrar um pouco depois do side deck, mas essa é uma carta que também acaba muitas vezes sendo a primeira coisa a sidear, por causa que de todas as cartas que perdem para Lência, o Gold Sarcófagos não é tão essencial resolver do que quanto outras cartas que também perdem para Lência. Por exemplo, o Chaos Space é uma carta que perde para Lência, mas é uma carta muito mais importante você resolver do que a Gold Sarcófagos. A Lure, mesma coisa. Então ela também acaba sendo uma carta que eu acabo tirando muitas vezes. E por último, Triple Text Talent e uma Cowboy the Grave. Cowboy the Grave é meio que já para preparatório do side deck. E também porque tinha um espaço já sobrando no main. Eu não gosto dessa carta, mas eu acho necessário, pelo menos aqui, para basicamente você parar Lock Bird e Artifact Lência, que são as cartas que você realmente está preocupado em levar. Talvez a Cowboy the Grave possa ser o segundo Chaos Creator, eu acredito. Se fosse para tirar a Cowboy the Grave. Extra Deck, eu acho que isso daqui nem tem muito o que explicar. Chaos Ruler basicamente é uma peça essencial do Extra Deck. Hope Harbinger, Jingirsu, para lidar com coisas indo pro segundo. E dependendo do deck que você está enfrentando, ele basicamente funciona como, entre aspas, múltiplas interrupções, porque você vai lidar com uma carta do oponente e ele vai proteger suas cartas. Então, você está jogando contra um deck de trap. Você vai dar Jingirsu, vai tirar uma carta do cara e, sei lá, deixar a Torrential Tribute dele inútil. Sanaford, eu não gosto dessa carta. Sanafond, na verdade, eu não gosto dessa carta de forma nenhuma, mas eu acho que ele é necessário no momento atual do jogo. Por mais que eu seja mais fã do Zombicide, muitos jogos que eu invoquei o Zombicide, eu sinto que ele não fez absolutamente nada, porque eu levei Dark Rune no More. Enquanto isso daqui, tá, você ainda leva Dark Rune no More, mas caso você não saiba, o efeito dele, você ativa no seu turno, e até o fim do turno do oponente, ninguém pode invocar monstro do cemitério, e esse carta também não pode ser destruído por efeitos até o fim do turno do oponente. E mesmo se você leva Dark Rune More, isso daqui vai continuar indestrutível. Uma peça um pouco mais segura, por mais que ele essencialmente seja um Abyss Dweller piorado, a menos que seja uma matchup muito, muito específica, como, sei lá,
Salamangreat Great e Dragon Maid. Esses são os únicos 2 decks do jogo onde que eu consigo pensar em que isso daqui é melhor do que Dueler. Mas no geral, isso daqui é mais para que, caso você leve um Dark Hole No More, uma Forbidden Droplets, você ainda assim tem... Você pelo menos aplicou alguma coisa para interromper o oponente, certo? E pelo menos isso daqui vai complicar um pouquinho as coisas de como o oponente vai lidar com essa carta. Porque ele vai ficar indestrutível, então o oponente vai ter que fazer alguma coisa específica para lidar com ele. É basicamente por isso que eu estou usando o Sanafund em vez do número 42, se não me engano, que é o Zombistein. Striker Dragon, Romulus, uma carta basicamente muito importante para esse deck, porque Dragon's Ravine é muito importante. Yaratic Seal, Masquerena, Plant Virtual Conda, essencialmente para copiar Dragon Fusion. Eu sinto muito falta do Colossus atualmente, não por causa do efeito dele, mas por ele ser Dark. E tem alguns campos em que você não tem níveis que... ou você não tem acesso a tuners, ou os níveis dos seus monstros são diferentes, então você acaba tendo que fazer links em vez de fazer um rank 8, um Synchro. E seria bom se a Anaconda pudesse simplesmente virar até no Dragon Fusion e invocar um Colossus. Se você for ver, meu deck profile de alguns meses atrás eu estava usando o Winda, mas eu senti que a Winda... Você essencialmente... Era uma jogada bonitinha e tudo mais, mas eu não acho que fazia tanta coisa, e muitas vezes você sacrificava um rank 8 para invocar um Jingirsu, que tá, o Jingirsu ainda é decente, mas não sei até que ponto compensava isso, tem muitos decks que sequer se importam, então, sei lá, na verdade. Nightmare Phoenix, Unicorn, e aí a Polusa, que é o único Link 4 que eu estou usando. Daria para usar um Access Code ou um Border Sword, ou até mesmo o Zeroboros, mas em vez disso eu estou usando 2 Titan. Mas vários e vários meses que basicamente o 15º spot desse Extra Deck meio que pode ser o que você quiser. Pelo menos eu sinto nisso. E, cara, de todas as cartas que eu testei, de todas as coisas, Nightmare Cerberus, Access Code, Zeroboros, Winda, de todas as cartas que eu testei, eu sinto que o Titan provavelmente é a que mais se aplica. Por causa que quando você tá no grind game, o Titan basicamente significa que seus recursos de Thunder Dragon vão continuar jogando e jogando e jogando. E também, ao contrário do Chaos Creator, o Chaos Creator eu sinto que tá... Muitas vezes você consegue usar ele, consegue reciclar o Titan, mas quando você não consegue, ou quando você tem que lidar com alguma interação e o Chaos Creator... como é um efeito de monstro, ele é bem mais suscetível do que simplesmente ativar a Thunder Dragon Fusion. Eu sinto que o Titan, enfim, acaba sendo a carta mais relevante para pôr no extra deck com múltiplas cópias. Se tivesse Colossus, obviamente ia ser ele, não apenas porque dá mais valor por ser Thunder Dragons, mas também por ser Dark. Mas como não tem, eu acho que o Titan é relevante e eu não estou usando Matrix, então ele não é interrupção, mas... turnos consecutivos ele acaba sendo uma carta muito, muito, muito boa, porque basicamente significa que o cara vai ter que sempre lidar com a Thunder Dragon Fusion e ele vai ser punido, porque se ele não lidar, você vai buscar ou o Roar, ou o Duel, ou o Chaos Creator. E tipo, todas essas 3 cartas basicamente se dão acesso às outras de forma indireta. Side deck, 3 gamas. Bom, acontece que, como eu venho falando um tempão nesse vídeo, Drawlock Bird e Artifact Lancia são as cartas que você está realmente preocupado em parar. Assim como Forbidden Droplets e Dark Hole No More. Ou pelo menos, caso você receba essas cartas, que você não perca instantaneamente para elas. São as 4 cartas cartas-chaves que você está preocupado. E... cara, Gama não é um counter ótimo para Artifact Lancia e Drawlock Bird. Essas cartas não tem counter, essencialmente. Call by the Grave tá limitado, por motivos bons, mas às vezes se tivesse a 3, é 3 Call by the Grave para 3 Drawlock Bird, 3 Artifact Lancia. Ainda assim não é ótimo. Tipo, novamente, a gente não tem um Mystical Space da Refun que simplesmente seja uma resposta decente, uma resposta universal para uma carta como Drawlock Bird. Não, se o Drawlock Bird resolve, pronto, as regras do jogo mudaram. Isso é absolutamente estúpido.
Então, você simplesmente não pode deixar que o cara resolva um Draw Lockbird e as regras do jogo mudem. E tipo, a maioria das pessoas não vai esperar. A maioria das pessoas não vai jogar ao redor de Gamma. É incrível, mas a maioria delas tá nem aí pro Gamma. Então essa carta é basicamente essencial. E o Gamma é uma carta que você só usa contra decks que você não pode se dar o direito de pular um turno. Por exemplo, se você tá enfrentando lá, eu faço nem ideia, se você tá enfrentando um Eldritch, cara, eu tô nem aí se ele pulou meu turno com Artifact Lance. O que ele vai fazer? Agora, se for um Shadow Invoked, aí é uma coisa completamente diferente. Se for um deck de combo, é completamente diferente. E eu digo mais, se ainda for um deck que pode usar o Dimension Shifter, você também coloca isso, tipo Guru, Altergeist. Se esses decks têm chance de usar Dimension Shifter, você põe isso. Você basicamente só usa isso daqui contra decks que você não pode se dispor de perder um turno. Caso contrário, eu não me importo de perder um turno pra Sky Striker, Eldritch, sei lá mais o que. Esses decks não me preocupam. 3 Nibiru, por causa que a gente essencialmente tem que usar range traps de poder alto. Se a gente levar daquilo no More, a gente tem uma chance alta de adicionar um Nibiru pra mão através de cartas como, por exemplo, o Space comprando, como Allure of Darkness, como o próprio Chaos Ruler indiretamente buscando o Nibiru. Então, essa é uma carta que você usa contra decks que também morrem para Nibiru, por causa que caso você leve uma daquilo no More do oponente, você vai ter o Nibiru na mão. A mesma coisa vale pro Lancer, por isso que eu estou usando 2 dele. E, novamente, a mesma coisa também é a luz buscável diretamente com o Chaos Creator. Punkatrops, 3 Twin Twister, Heartsetter Duster, Headboot, essencialmente cartas para decks de back row. Tipo, das cartas que eu acredito que você pode sidear, você tem essa daqui. Você tem Calma the Grave, 3 Talents, Foolish, Gold Sarcófagos, uma Allure. Você, basicamente por causa de Lência, né, para diminuir a chance de você perder para Lência caso leve uma Allure, mas muitas vezes você quer sidear a Allure por causa que mesmo assim ela é uma starter muito boa, então se o cara não começar com Lência, você quer começar com Allure. Mothman, 2 deles, pelo menos uma eu acho necessário, por causa que daí o Jackalope vira um nível 4, caso descartado. Assim como a Ness pode buscar um Mothman, mas dependendo da situação, ele não pode ser ele não é a sua prioridade, certo? Dependendo da situação, você pode preferir ver um Nibiru do que um Mothman. Tsuchinoko, por causa que ele é um dos Dangers com menor impacto, ele é basicamente uma Special garantida e é isso. Thunderbird, porque apesar de ser nível 8, dependendo da matchup, ele não faz nada. Chaos Valkyria, mesmo motivo dos Mothman. Chaos Creator. Muitas vezes quando você não consegue quebrar campo indo por segundo, é quando você leva um Lancia. E você abre com múltiplos monstros caos. O Chaos Creator, apesar de ele ser uma carta muito útil indo por segunda, eu acho que ele é um pouco menos útil do que o Levenir. O Levenir também é uma carta que muitas vezes quando você pede pra Lancia é porque o Levenir tá na sua mão. E pronto, a carta tá morta, o Levenir tá morto. Mas eu acho que dos dois, o que mais tem impacto é o Levenir, indo por segundo, porque adiciona 2 cartas do oponente. Então, se eu tivesse que fazer sacrifício de um, eu sacrificaria Chaos Creator. Mesma coisa do Chaos Creator. Isso daqui é porque é só o útil pro primeiro, porque ele te ajuda a fazer campo. Isso daqui é porque essencialmente busca é mais uma carta de busca, então fica um pouco mais suscetível a draw. Isso daqui porque dos Rockets, esse daqui é o menos necessário. E por último um Rock, porque dependendo da matchup, principalmente indo por segundo, não é como se o Rock fosse fazer alguma coisa muito relevante. Ele basicamente te ajuda a fazer Link Climb. Mas indo por segundo, eu acho que a maioria das vezes eu até consideraria mais um Duo do que um Rock. Bom, então agora vamos pensar nas matchups que a gente tem que se preocupar. Então, primeiro, por exemplo, o Dragon Link. Bom, Dragon Link é um deck que você com certeza não quer levar Draw, Lancia, Daquilo no More, Forbidden Droplets, porque senão você perde. O Dragon Link indo por segundo, eu acredito que essas são as cartas que você deve sidear. E indo por primeiro, obviamente você não vai pôr Punkatrops, mas você vai tirar outras coisas. Então você deve considerar quais são as cartas que vão te dar a maior chance de fazer campo, indo por primeiro. O Spiral, com certeza, ele é muito bom indo por primeiro, porque ele essencialmente te garante um rank 8. Mas essas cartas provavelmente nem tanto. Agora, quanto a Prankings indo por segundo, você coloca essas cartas. Acontece que Prankings, cara, o que você realmente tá...
você não se preocupa com o Battle Butter, ele é fácil de lidar. Tipo, os seus monstros flutuam quando são destruídos, cara, tô nem aí. Mas se você para o Battle Butter do cara, o que o Prankids vai fazer? É que tá, então o Twin Twister é essencial por causa disso, porque se você lida com a spell de fusão deles, bom, o Battle Butter no seu turno acaba, e aí no próximo turno a única jogada deles vai ser Normal Summon Prankids, a menos que eles comprem outra fusão. Então é muito mais fácil você lidar com isso. Não é que você se preocupa com o Battle Butler entrar, mas sim com o oponente fundir os monstros para invocar o Battle Butler. E devido a isso, até porque eu acredito que se coloque todas essas cartas, isso daqui é o Nibiru, obviamente, Prankids tem mais chance do cara usar Hand Trap, então é por causa disso que eu acredito que você tem que sair já um maior número de cartas que ou comprem cartas ou banem, porque tem maior chance de um jogador de Prankids usar Draw Unlock Bird e Artifact Lancia do que, sei lá, um jogador de Dragon Link, eu acredito. É um deck mais provável, é mais provável que ele também compre essas cartas mais comumente do que um jogador de Dragon Link, até porque é um condition do Pranked, certo? Comprar Hand Trap, comprar Staple Imbecil. Agora, indo pro primeiro contra Prankeds, você novamente tem que sanjar o maior número de cartas que vão perder para draw e essas coisas. Então, acredito que esses daqui ficam no main deck, porque são partes mais essenciais. Se você faz como contra Prankeds, você essencialmente ganha. Ah, mas o cara me deu Droplets. Bom, você tem Nibiru que você vai tentar enxergar de uma forma ou outra. E aí que tá indo por segundo, o jogador de Prankeds, ele é totalmente suscetível a Nibiru. Nenhum jogador de Prankeds joga ao redor de Nibiru indo por segundo. Ele já é difícil de jogar ao redor de Nibiru por primeiro. Mas indo por segundo é basicamente impossível. Por causa que, cara, se você joga ao redor de Nibiru indo por segundo com Prankeds, você não lida com nenhuma carta do oponente. Você vai invocar lá um Doodle, adicionar fusão e é isso. Todas as cartas do campo do oponente vão permanecer lá. Então, ele precisa fazer múltiplas jogadas, ele precisa ficar suscetível a Nibiru para apresentar uma ameaça a você indo por segundo. Do contra Shadow por segundo, a sua estratégia é completamente diferente. Talents não é tão útil, por causa que a única maneira do cara levar Talents Shadow ou é ativando o Hand Trap, ou Mechaba, ou Nadir Servant. E se o cara simplesmente faz o campo de Winda, como ele deveria priorizar, cara, isso daqui é completamente inútil. Então, ela não é confiável bastante. Twin Twister também pode ser facilmente jogado ao redor pelo jogador de Shadow, mas aí que tá, ele vai ter que fazer uma construct já no começo do turno para conseguir ter acesso ao Shadow Fusion, porque caso contrário ele não consegue jogar ao redor. Então aí você está obrigando o jogador o oponente a fazer uma jogada extremamente específica e mais difícil para ele fazer. Então a Twin Twister você coloca por causa disso, Planketrops, mesma coisa, Alt Prime e tudo mais, isso daqui vai parar ou a Normal Summon do cara, ou o lance, a Draw Unlock Bird dele, e você basicamente tira as specials que não vão te dar muito valor. As specials que são fraquinhas. Caso você queira fazer special, você tem que fazer uma special de impacto, e não uma special de pouco impacto. Indo pro primeiro contra Shadow, acho que você só coloca os Gama e é isso. Você tirar algumas cartas que não vão te dar muito valor dentro pro primeiro. Dinossauro, bom, o Cowboy da Groove não faz nada contra Dinossauro ainda pro segundo, essencialmente. E, bom, o que você quer fazer é conseguir pôr monstros o suficiente para lidar com o Douka, ou sei lá, outras coisas do oponente, até por isso que você usa Thunderbird, apesar do Thunderbird essencialmente não ter um segundo efeito contra o Dinossauro. Bom, pelo menos ele é um monstro de 2800 e ameaça o Douka do cara. E, bom, eu não preciso nem explicar porque o lance tá aqui. Indo por primeiro, bom, a gente obviamente muda a estratégia, por causa que isso daqui começa a tudo ficar mais relevante. Eu acredito que você deva tirar essas cartas. E assim que mais ou menos eu acredito que você deva tratar os decks indo pro segundo. Primeira coisa, o deck que o oponente está jogando, você se importa de levar um Draw Unlock Bird de um Artifact Lancia? Porque se acontecer você instantaneamente perde, porque o deck do cara coloca muita pressão, certo? Essa é a primeira coisa que você deve saber, porque o Gama é uma peça essencial do side deck. Segunda coisa, o deck do cara morre para hand traps de alto impacto como Lancia e Nibiru. Bom, você também deve considerar isso, por causa que basicamente assegura que o Dark Lanomore e a Forbidden Droplets do cara vai ter menos valor, ou pelo menos vai ter menos chance de ter valor. Próxima coisa, o deck do cara usa Back Row. Bom, obviamente aí
É uma pergunta bem simples. E se o deck usa back row, ele pode usar Dimension Shifter? Aí também você coloca isso daqui. Para as cartas de tirar, você tem que considerar Talents faz alguma coisa nessa matchup, Talents faz alguma coisa indo pro primeiro ou indo pro segundo. Tem uma maneira confiável de eu conseguir fazer o oponente ativar um efeito de monstro no meu turno, indo pro segundo ou pro primeiro? Bom, Talents é uma coisa que você tem que considerar isso. Segundo, você tem que considerar quais cartas perdem mais para Lancia e Drownlock Bird. Terceiro, você deve considerar quais são as specials que tem menos valor dependendo da matchup. Qual delas é menos útil para lidar com coisas ou para jogar ao redor de coisas. Eu acredito que é mais ou menos assim que é a teoria do side deck, desse deck que deve ser aplicada. Certo? Então, obrigado por assistir, valeu.